E aí pessoal, o que há? Aqui é o professor Jerônimo Mailson do IFRN Campus Mossoró. Estamos aqui para aprender um pouco mais de AutoCAD. A nossa aula de hoje abordaremos dois comandos da barra Modify. O comando Array, que faz múltiplas cópias, e o comando Scale, que a gente altera as dimensões do desenho proporcionalmente. Essa aula ela faz parte de uma playlist que está no YouTube. Então, para você acompanhar todo o curso, acesse essa playlist. Se não for inscrito no canal, se inscreva. E se gostar da aula, curta e compartilhe, para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Comentem, pois seu comentário sempre é importante. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Bom, pessoal, estamos aqui com a tela do AutoCAD já aberta, com alguns exemplos, e hoje nós vamos trabalhar dois comandos muito importantes que estão na barra Modify, tá? Esses comandos são o comando Scale, que é esse aqui, e o comando Array, ou Array, como queiram. Então, esses comandos, vocês podem ver aqui nessa barra. Perceba que o comando Array tem essa setinha que nos dá outras opções, tá? Que a gente vai ver cada uma delas. Ele também a gente pode encontrar aqui no Modify, tá? Array aqui e o Scale aqui, tá? Podemos também chamar através do atalho, S, C é o Scale, tá? E o Array é o A, voltando aqui, A-R, tá? Comando Array. Então, pessoal, vamos explicar primeiro o comando Scale e algumas informações que tem nesse comando. Então, o que é o comando Scale? O comando Scale, ele vai alterar as dimensões do desenho proporcionalmente, tá? Então, eu tenho aqui, esse desenho, que ele é 25 por 25, esse quadrado, e vamos supor que eu queira aumentar esse desenho aí, ou diminuir, o dobro, a metade, Então eu tenho que ter um fator de referência, tá? Então eu vou chamar aqui, SC de Scale, Enter. Ele diz assim, seleciona o objeto, eu vou selecionar o objeto, confirmo com o botão direito ou com Enter. Aí ele diz aqui, especifique o ponto base. Vou clicar num ponto qualquer. Cliquei. Ele diz assim, especifique a escala. Vamos supor que eu queira aumentar esse objeto duas vezes. Então eu dou um 2, clico em 2 e dou um Enter. Então, o que antes era 25, agora ficou 50. Aumentou duas vezes. Então eu aumentei baseado em um fator de escala. Muito simples, tá? Mas vamos supor agora que eu tenha esse objeto aqui, eu criei um objeto aqui qualquer, eu não sei qual o tamanho dele, tá? Eu vou colocar as medidas aqui dele, só pra gente ter, 22.83 e 25.22, tá? Então assim, eu fiz esse objeto aqui qualquer e agora eu quero que esse um desses lados aqui obedeçam, por exemplo, uma medida que eu tenha qualquer. Por exemplo, eu tenho essa medida aqui, daqui para cá, que eu também não sei qual é, Fiz aleatório. Vamos só medir aqui para ver quanto é que ela tem. Então, 59.84. Eu quero que esse lado aqui do quadrado fique igual a esse lado aqui. Eu vou mover aqui para ficar com a referência aqui, certo? E agora eu vou dar um Scale aqui nesse quadrado. Então, SC, Enter, seleciono o objeto, confirmo, clico nesse ponto aqui, e agora ele diz assim, especifique a escala ou copiar ou referência. Eu vou clicar aqui em referência. Vou clicar em dois pontos do objeto e agora no ponto final da minha referência,
certo? Então, ó, eu escalonei agora o objeto baseado nessa referência aí, tá? Posso apagar depois. Então, essa é outra forma que a gente pode escalonar. E a outra forma também que a gente pode escalonar é digitando uma medida, tá? Então, vamos supor que aqui está 59,84, tá? Mas eu não queria que ele ficasse com 59,84, eu queria que ele ficasse com 50, tá? Então eu vou escalonar, ó, Scale, seleciono o objeto, confirmo, vou especificar um ponto, né? Vou clicar nesse ponto, referência, e agora eu vou digitar, clicar nesse ponto, e agora eu vou digitar o valor que eu quero, que é 50, Enter. Então, ó, esse lado agora ficou com 50, né? Eu escalonei o objeto baseado num valor que eu digitei. Então, o comando Scale é esse aí, é muito simples de fazer e ele é bastante utilizado também para quando a gente insere um objeto de um outro local, por exemplo, uma imagem, tá? E a gente quer atualizar, né? Colocar mais ou menos o tamanho daquela imagem em escala, entendeu? Então, daqui a pouco a gente vai fazer um tutorial, um exemplo do tutorial para isso aí. O outro comando que eu queria mostrar a vocês é o comando array, ou array, ou array, ou array, né? Vai depender de quem pronuncia melhor o inglês. O comando array, a gente permite que a gente faça cópias múltiplas. Essas cópias, elas tanto podem ser retangulares, né, em linhas e colunas, como elas podem ser radial ou polar, como diz o AutoCAD. E também a gente pode fazer cópias seguindo um objeto, tá? Então, para fazer cópias regulares, vamos utilizar esse exemplo aqui, ó. Eu tenho esse triângulo aqui e eu quero fazer duas linhas, tá? E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 colunas desse objeto aqui. Quando é que a gente utiliza muito esse comando? Pode distribuir as carteiras de uma sala de aula, pode distribuir as colunas de um prédio, pode distribuir os furos de uma peça, tá? De forma retangular ou radial. Então eu posso vir no array aqui, clicar, ó, ele já é o retangular array. Posso vir aqui Modify, como eu já falei, né? Array, escolher aqui retangular, ou posso digitar AR, Enter. Quando eu digito AR, Enter, eu vou selecionar aqui o objeto. Cliquei no objeto, dou um Enter. E aqui eu escolho retangular, path ou polar. Vou escolher retangular. Assim que eu escolho retangular, ele já me aparece essa opção aqui, tá? E me aparece essa colunazinha aqui em cima. Essa coluna não, desculpa, esse menu aqui em cima, tá? Então ele pergunta aqui, ó, quantas colunas eu quero? Então eu quero 8 colunas, tá? E quantas linhas eu quero? Eu quero 2 linhas. A distância entre colunas vai ser quanto? 20. E a distância entre linhas vai ser quanto? 15. Tá? Então, ó, aqui ele pegou a partir do centro desse objeto, centro geométrico desse objeto, e fez essa distribuição igual como está aqui. Então, é só eu preencher aqui, ou se eu quiser fazer também aleatório, eu posso clicar nessa setinha aqui, segurar e ir afastando, tá? Posso aumentar aqui a quantidade, ou aqui na lateral, aqui na vertical, e essa daqui eu posso aumentar a distância dela, tá? Só que aleatoriamente. Então aqui é o comando array retangular, certo? Muito interessante esse comando. O comando array também
nos dá a opção do polar. O que é o polar? É quando eu consigo copiar objetos de forma circular. Então, ó, eu posso vir aqui nessa setinha e escolher já esse comando aqui, polar, tá? Como eu também posso digitar AR Enter, seleciono o objeto que eu quero, copiar, Enter, e escolho aqui, ó, polar, tá? Aí ele pergunta, qual a base, qual é o ponto base, tá? Eu vou escolher o centro, cliquei aqui no centro. Por padrão ele já me dá essa quantidade aí de itens, tá? Então, se eu quiser aumentar essa quantidade de itens, pessoal, eu vi aqui, ó, aqui tem 6 itens, eu vou dizer aí que eu quero 8 itens, tá? Então, quando eu digito 8 itens, ele já aumenta a quantidade de itens. E ele também pergunta o grau que eu quero. Então, qual a rotação que eu quero? Lembrando que essa rotação sempre é em sentido anti-horário, tá? Então aqui está 360, vamos supor que eu quisesse 270, ou seja, ele iria só até aqui, ó, até a metade. Então ele distribuiu 8 itens, né, numa angulação de 270 graus. Pronto, terminou, só é dar um close. E aí ele fica copiado, né, os itens aí, tá? Bem útil esse comando aí para diversos tipos de desenho. A gente vai já fazer um tutorial. E por último, eu vou mostrar o outro artifício do comando array, que é você pode copiar um objeto seguindo um caminho, né? Eu tenho esse caminho aqui e eu quero copiar esse objeto aqui ao longo desse caminho. Vamos supor que você tem um terreno e você queira distribuir piquetes nesse terreno, né? De forma, uma quantidade X de piquetes no terreno. Então esse terreno é irregular e você transforma esse terreno em uma polilinha ou uma spline e quer distribuir. Então vou vir aqui, ó, array, agora eu vou vir aqui pelo menu, tá? Array, path, errei. Seleciono o objeto, clico no objeto, confirmo, seleciono a curva, clico na curva. Olha aí, ele já fez a cópia, tá? Então, quando eu faço essa cópia aqui, ele já me dá uma quantidade aí X de elementos, né? Vou voltar aqui, Enter. Então, seleciono array, path, clico aqui, confirmo, clico aqui, já me dá a quantidade de elementos, tá? Então, os itens aqui, ó, se eu quiser aqui diminuir essa quantidade de itens, aqui tem 30 itens, vamos supor que eu queira 15 itens, tá? Ele já fez 15 itens. Mas eu posso pegar aqui, ó, ele veio só até aqui. Eu posso pegar aqui e dizer que eu quero que esses itens venham até o final, tá? Então, esse comando se faz dessa forma, tá? 15. E aqui eu aumento, ó, o espaçamento, tá? Então esse comando se faz dessa forma e o comando array é isso aí, certo, pessoal? Agora, para a gente ver a aplicação desses dois comandos na prática, eu vou fazer um pequeno tutorial, tá? Então eu tenho um arquivo aqui, esse arquivo aqui, e eu vou copiar esse objeto, tá? Vou copiar esse objeto aqui. Copiei para a área de transferência, Ctrl V, tá? Então 0,0, Enter. Pronto. Copiei esse objeto aqui. Se eu for olhar a medida desse objeto aqui, pessoal, ó, daqui para cá, ele tá 691, tá? Tá muito grande. Eu quero que esse objeto fique proporcional a esse tamanho aqui. Então qual é o comando que eu vou usar? O comando Scale. SC, Enter. Seleciono o objeto,
né? Uma figura qualquer que eu peguei na internet, peguei numa apostila, Enter. Aí vou pegar um ponto. Eu vou colocar aqui, ó, mais ou menos aqui nesse ponto 90 aqui, ó. Cliquei aqui e agora eu vou digitar referência. Ó. Vou clicar no mesmo lugar e vou clicar aqui no final. Quando eu clico aqui no final, eu vou dizer quanto eu quero, né? Eu quero que fique 90, Enter. Então, aquele trecho que eu selecionei agora, ele está com 90, né? Vou mover aqui, certo? Então, ó, se eu fizer aqui, colocar uma medida mais ou menos, ele está, ó, daqui para cá, tá, ó, 89.102, então quase 90, tá? Lógico, não tem como a gente pegar exatamente esse ponto, mas pelo menos a gente tem uma referência boa e eu poderia até desenhar aqui em cima e a partir desse desenho, né, depois fazia um escalonamento e ajustava, tá? Então, ó, primeiro eu usei o comando Scale, agora vou fazer esse desenho. Como é que eu vou começar esse desenho aqui? Vou fazer esse retângulo grande aí de @90,60, tá? Que é esse retângulo aqui maior, certo? Vou fazer uma circunferência aqui. Essa circunferência de dentro ela tem diâmetro 10, então o raio é 5. E a de fora o raio é 10. Pronto. Né? Vou fazer agora uma circunferência aqui no centro. Posicionando, chamo circunferência, posiciono aqui fasto, clico aqui nesse centro e o raio é 8. Vou fazer agora essa circunferênciazinha pequena aqui, do centro para o centro dela vai dar 22,5 e o raio dela e o diâmetro dela é 5. Ó. Então eu vou chamar circunferência, Shift, botão direito, From, nem precisava, clico, posiciono aqui, faço para cima, digito 22,5 e agora o diâmetro, né? D, Enter, 5, Enter. Já fiz aquela bolinha ali, tá? Agora eu vou fazer, ó, essa circunferênciazinha aqui para poder fazer esse rasgozinho aqui. Então essa circunferência ela está distante dessa linha para cá 10 e dessa linha para cá 15. Então agora eu vou vir aqui em circunferência, Shift, botão direito, From, clico aqui e eu vou digitar aqui aquela coordenada, arroba, então em X vai estar 10, em Y vai estar 15, Enter. E o raio 3, certo? Pronto, agora eu vou copiar, né? Vou copiar essa daqui para cima, 30, tá aqui os 30, e vou fazer a linha para fazer aquele rasgo, tá? Então, ó, daqui para cá, daqui para cá. Estamos usando comandos que a gente já viu anteriormente, né, nas aulas. TR, Enter, para dar um trim aqui, ó. TR, Enter, Enter, dou um trim aqui, certo? E agora vou fazer as cópias, né? Porque o resto é tudo repetido. Então, comando Mirror, eu posso copiar esse objeto para cá, ó. Então, seleciono o objeto, confirmo, pego o centro aqui, ó, pasto para cima, clico, dou um Enter. Então, já copiei esse objeto aqui. Agora, vou fazer o comando Array, né? Array retangular. Então, Array retangular, vou vir aqui em Array, retangular, Array, vou selecionar os objetos, confirmo, e ele pergunta, quantas colunas? 2, né? 2 colunas. Quantas linhas? 2 linhas. Né? Qual a distância entre colunas? 90, né? 90. E qual a distância
entre as linhas, 60. Então, tá aí o objeto, né? Vou dar um Enter aqui, ó. Perceba que eu já fiz essa cópia aí. Posso dar o trim, né? Para eliminar o que eu não quero. TR, Enter, Enter. Então, vou eliminar isso aqui, ó. É isso? O Enter. Então, vou eliminar isso, 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 isso. Vou eliminar essa partezinha aqui. Só fiz com trim, né? Trim, só dando o trim e pronto. Então já fiz a eliminação desses objetos não desejados. Agora eu vou fazer o array polar, né? Para fazer essas cópias aqui. Então, eu vou vir aqui em array polar, seleciono o objeto, confirmo, pego um ponto, o centro aqui, e ele pergunta quantos objetos. Olha, a gente tem que contar todos os objetos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são 6 objetos. Já tem 6 aqui. Só que a angulação aqui, ó, não é 360 graus, é 180 graus. 180. Enter. Ele já fez a cópia aí. Terminou. Ok. Só que ainda tem um aqui, né? Então, como eu tenho esse aqui, eu vou fazer um comando aqui diferente. Ó. Eu vou dar um rotate. Seleciono o objeto, confirmo, pego um ponto, clico no ponto e eu vou apertar aqui, ó, copy. Eu quero uma cópia, só que agora eu quero 60 graus para cá, né, em sentido horário. Então eu vou botar aqui menos 60, enter. E aí eu fiz essa cópia aí, tá? Então tá aí o objetozinho mecânico, né, uma chapazinha mecânica bem simples, bem fácil de fazer. Foi rápido com esses comandos que a gente aprendeu. Então na próxima aula a gente vai dar continuidade e agora a gente vai ver um comando bem bacana chamado blocos, tá? Na próxima aula nós vamos ver blocos e várias coisas que se referem aos blocos. Até mais!